Doutor Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, conversando conosco sobre a tragédia de Israel e a faixa de Gaza. As consequências, professor, além das consequências na região, né? Consequências humanitárias graves, a repercussão mundial desse conflito. O senhor tem uma ideia do que pode acontecer a partir de hoje? Nós temos uma situação em que essa região ela tem sido ponto de interesse de várias potências, né? Nós temos que ver o seguinte: a Rússia participou ativamente da guerra na Síria, tomou o lado do Bashar al-Assad, que é o atual presidente, contra os interesses dos Estados Unidos, se deu bem. Do outro lado, a gente tem a Arábia Saudita, que é um aliado de primeira ordem dos Estados Unidos e que vem costurando um acordo de paz com Israel. E esse acordo vinha a passos largos, nós não sabemos como que vai ficar agora, porque dependendo da resposta militar israelense contra os palestinos que são árabes, isso pode causar, sim, um azedamento ali dessas relações que vinham sendo colocadas na mesa, tentando restabelecer ali algum tipo de cooperação internacional, econômica. Por outro lado, os Estados Unidos podem dar uma resposta marítima de maior peso, ou seja, deslocar uma parte da frota sua de defesa naval para o Mediterrâneo. Uma posição que pode fazer com que a Rússia, que tem suas pretensões também com relação ao Mediterrâneo, ou seja, toda a guerra da Ucrânia, a tentativa de controlar o Mar Negro, tudo isso pode mexer no tabuleiro geopolítico. Do outro lado, a China fica assistindo essa luta, pode fazer uma posição muito semelhante com o que ela fez no Afeganistão. A China ficou ali observando, os Estados Unidos saem do Afeganistão, no dia seguinte a China tem um acordo com o Talibã e aí pode explorar as riquezas minerais do país. E aí, por outro lado, essa região também é um ponto de interesse da Índia, uma outra potência, né? E esse mundo todo está sendo mexido agora, ou seja, tudo isso está em definição e, claro, o tamanho dessa resposta de Israel, ela afeta todas essas relações do Oriente Médio, mas também afeta outros aspectos da economia. Israel tem se tornado uma potência tecnológica, tanto é que hoje pela manhã a Nasdaq, que é a bolsa que tem as principais empresas de tecnologia, caía. No fim do dia, né, essas ações subiam, porque provavelmente muitos estavam aproveitando a baixa. Então, se isso continuar, né, irmã, ao longo da semana, isso pode gerar sinais ali já do tamanho desse impacto. E, claro, aquela região acaba sendo uma região que dá o peso do principal fonte de energia do mundo, que é o combustível fóssil, o petróleo. Então, quanto mais aquela região fica conturbada, mais sobe o preço do petróleo. Subindo o preço do petróleo, mais recursos os russos vão ter para fazer a guerra da Ucrânia, talvez desequilibrando o jogo a favor do seu país. Então, é uma peça que se moveu ali em Israel, que pode mudar todas as relações de força, inclusive fazendo com que os Estados Unidos voltem a se concentrar na proteção de Israel e deixando talvez de lado Taiwan, que tem sido ali achacado constantemente pela China. Então, nós podemos estar assistindo um momento de redesenho das forças políticas em razão desse conflito. E essa aproximação Estados Unidos-Arábia Saudita teria sido também um dos motivos principais, né, que levaram as lideranças radicais do Hamas a promoverem esse ato. Essa é uma das principais interpretações, ou seja, como os países árabes, né, alguns países ali dos Emirados e também a Arábia Saudita vinham procurando normalizar as relações com Israel, ou seja, aceitando Israel como um Estado legítimo, esse conflito, o ataque, né, nessa escala e nesse momento, pode criar ali, digamos, um esfriamento dessas relações. Em que sentido? Israel necessariamente vai ter que atacar alvos em Gaza. Em Gaza, os alvos militares estão misturados com os alvos civis, porque historicamente todos os recursos que são mandados do exterior para construir hospitais e outras instalações humanitárias acabam sendo reconvertidos para fins militares, porque é como o recurso entra. Então, quando Israel atacar, vai matar árabes, né? Então, isso pode fazer com que a Arábia Saudita e os Emirados congelem as negociações no sinal de solidariedade.
se essa era a pretensão do Hamas, talvez ele tenha feito algo que não vai dar esse resultado, porque o mundo está num estágio tão diferente, meu irmão, que os países árabes estão muito silenciosos com relação a isso, porque o ataque foi brutal e numa escala tão grande, né, e talvez num momento tão inoportuno e sem o apoio de lideranças árabes, que agora talvez o Hamas se isole completamente e tenha dado uma autorização para que Israel o aniquile, né? Ou seja, pode ser que esse tiro saia pela culatra. Bem, e o que a gente imagina, de onde veio, não é, ou de onde vieram os instrumentos que favoreceram esse ataque, não é? Comenta-se, inclusive, da participação do Irã, que entra nessa história da geopolítica na região que o senhor se referiu aí. O Irã merece uma atenção especial nesse momento também, professor? O Irã é digamos, um ente internacional que tem pouquíssimo interesse numa estabilização do Oriente Médio. Porque uma estabilização do Oriente Médio agora significaria um alinhamento entre a Arábia Saudita e Israel. O Irã tem um conflito com Israel e tem um conflito com a Arábia Saudita. Então, não é do interesse do Irã ficar isolado naquela área. Mas o que acontece? O Irã hoje negou que tenha tido qualquer participação na operação, mas todos os serviços de inteligência do mundo, que são os mais, digamos assim, valorizados e reconhecidos, mostram uma ligação entre o Hamas e o Irã, tanto no apoio quanto no financiamento e também no fornecimento de armas. Então, muito disso que chegou no território pode ter vindo pelo Irã. Mas nós temos que lembrar o seguinte: aquela fronteira do Egito, que era usada para contrabando, ela foi sendo destruída, os túneis foram sendo destruídos, e aí isso, né, poderia ter levado ao fim desse contrabando e isolado o gás. O que nós descobrimos é que o efeito foi nenhum, né? Ou seja, muitas armas entraram, o equipamento para fazer parapentes, né? Eles fizeram ataques aéreos, né? Existe uma marinha do Hamas, o próprio Israel disse que prendeu o comandante da marinha, porque a faixa de Gaza pode usar uma parte do mar para pesca, né? Então a gente não sabe como está entrando, se é por via submarina, se é por via subterrânea, mas existe um buraco ali que permite, né, esse abastecimento de Gaza e dos meios de ataque, como você disse. Se estão vindo só do Irã, aí nós ainda não sabemos, mas que alguém está fornecendo as condições, sim. Mas nós temos que lembrar também o seguinte: os países europeus acabaram de cortar as ajudas externas, e muito dessa ajuda externa que vinha para a Palestina era reconvertida para fins militares. É por isso que houve o corte, não? Professor Alexandre Pires conversando com a gente ao vivo aqui no nosso Brasil News da Rede Brasil de televisão. Eu agradeço imensamente a sua participação, professor. Muito obrigado e esperamos continuar essa nossa conversa numa próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, irmão. Obrigado, professor. O Brasil News volta daqui a pouquinho com o nosso noticiário nacional e internacional. Voltamos já.